O barulho do restaurante de luxo pareceu desaparecer, substituído por um zumbido agudo nos meus ouvidos. A taça de cristal na mão da minha esposa, Isabela, brilhava sob as luzes artificiais, uma arma empunhada com a elegância casual de quem nunca conheceu uma consequência. Estávamos celebrando o aniversário de 60 anos do pai dela, Sérgio, um homem cuja aprovação eu busquei por uma década, sempre sem sucesso. A mesa estava repleta de sua família. A mãe dela, Cláudia, com seu sorriso tão apertado quanto suas joias. O irmão dela, a personificação da mediocridade arrogante. E seus respectivos cônjuges, todos cúmplices silenciosos do esporte favorito da família. A lenta e metódica desmontagem de Lucas, o marido professor. Isabela se levantou, o tecido de seu vestido caro farfalhando. Um brinde, disse ela, sua voz projetada para alcançar cada canto da nossa mesa privada. Ao meu pai, o homem que me ensinou o que um verdadeiro homem deve ser. Forte, ambicioso, um provedor. Seus olhos frios e brilhantes encontraram os meus do outro lado da mesa. E um lembrete, ela continuou com um sorriso cruel se formando em seus lábios, de que algumas de nós precisam se contentar com menos. Bem menos. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo riso forçado de seu irmão. Sérgio, o homenageado da noite, deu um sorriso presunçoso, um aceno de concordância. Cláudia deu um tapinha no braço de Isabela, um gesto de aprovação maternal. Foi uma execução pública, e eu era o único na guilhotina. Eu não reagi. Anos de prática me ensinaram a absorver a humilhação com uma calma estoica. Apenas encontrei o olhar dela, e pela primeira vez em muito tempo, não senti a ferroada familiar da inadequação ou a dor da rejeição. Senti algo diferente. Um clique. Um interruptor sendo virado em algum lugar profundo e empoeirado da minha alma. Era o som sutil, quase imperceptível, de um homem que finalmente havia chegado ao seu limite. Eles pensavam que sabiam quem eu era. Lucas, o professor de história do ensino médio, o homem gentil e passivo que ganhava um salário modesto, que preferia livros a barcos e silêncio a exibições de riqueza. Eles me viam como um projeto fracassado, um degrau que Isabela usou e agora se ressentia por estar presa nele. Eles estavam terrivelmente, catastroficamente errados. Enquanto ela se sentava, satisfeita com sua performance, eu tomei um gole da minha água. O zumbido em meus ouvidos parou, substituído por uma clareza gelada. O jogo havia mudado. Ela só não sabia ainda. Conheci Isabela na universidade. Eu estava terminando meu mestrado em História, e ela estava no meio de seu curso de administração de empresas, já com os olhos postos em um futuro de poder corporativo e luxo. Eu era quieto, acadêmico. Ela era vibrante, ambiciosa, uma força da natureza. Fui atraído por sua confiança, sua energia ilimitada. Ela, eu acho, foi atraída pelo que via como minha estabilidade, minha calma. Um porto seguro, ela me chamou uma vez. Mal sabia eu que portos, para ela, eram apenas lugares para reabastecer antes de partir para águas mais ricas. Nos primeiros anos fomos felizes, ou pelo menos eu fui. Abri mão de uma oferta de doutorado em uma universidade de prestígio para que pudéssemos ficar na cidade dela, para que ela pudesse conseguir o emprego dos seus sonhos em uma empresa de investimentos. Eu aceitei um emprego de professor em uma escola local. Era gratificante, mas não era lucrativo. O dinheiro nunca importou para mim. Eu amava ensinar. Amava ver a centelha de compreensão nos olhos de um aluno. Para Isabela, no entanto, o dinheiro era tudo. Era a métrica pela qual ela media o valor, o sucesso e, finalmente, a masculinidade. A mudança foi gradual. Começou com pequenos comentários. A esposa do meu chefe acabou de ganhar um carro novo. Ele realmente a mima. Depois evoluiu para comparações diretas. O marido da Renata a levou para Paris no aniversário dela. Nós fomos para a casa do lago dos seus pais. Cada conquista minha era minimizada. Cada presente que eu dava, não importava o quão pensado, era pesado contra um padrão monetário que eu nunca poderia alcançar. Ou era o que ela pensava. A família dela era o seu eco. Sérgio, seu pai, era um homem que havia herdado um negócio próspero e o levou à beira da falência antes de vendê-lo por uma fração de seu valor. Ele carregava o ar de um império perdido,
cheio de conselhos não solicitados sobre como eu deveria ser mais agressivo na minha carreira. História? Ele zombava nos jantares de domingo. Que futuro existe em olhar para trás? Um homem olha para frente, Lucas. Ele constrói. Cláudia, sua mãe, era obcecada por aparências. Ela me avaliava da cabeça aos pés toda vez que me via, seu olhar demorando-se em meus sapatos modestos ou no meu relógio funcional, mas sem grife. Eu aguentei tudo isso. Aguentei porque amava Isabela, ou pelo menos a mulher que eu acreditava que ela era sob toda aquela armadura de ambição. Eu acreditava que meu amor, minha paciência, minha dedicação inabalável acabariam por ser suficientes. Eu cozinhava o jantar para que ela pudesse trabalhar até tarde. Eu administrava a casa. Eu ouvia seus intermináveis dramas de escritório, oferecendo apoio e encorajamento. Eu era seu porto seguro, seu lugar macio para pousar. Mas ela não queria um lugar macio. Ela queria uma plataforma de lançamento. A verdade é que eu tinha um segredo. Um segredo que guardei não por vergonha, mas por um desejo de ser amado por quem eu era, não pelo que eu tinha. Enquanto eu ensinava adolescentes sobre a Revolução Industrial durante o dia, eu passava minhas noites e fins de semana fazendo algo completamente diferente. Anos antes, na faculdade, eu e um colega de dormitório, um gênio da computação chamado David, criamos um algoritmo, um pequeno programa projetado para analisar tendências de mercado de uma forma que ninguém mais estava fazendo. Foi um projeto de paixão, algo que fizemos por diversão. Após a formatura, David queria torná-lo uma empresa. Eu estava hesitante. Eu queria a vida acadêmica, a simplicidade. Concordamos em um meio termo. Ele fundaria a empresa, a Quantum Leap Analytics, e eu permaneceria um parceiro silencioso, majoritário, o cérebro anônimo por trás da cortina. Eu receberia 60% da empresa, mas meu nome não apareceria em lugar nenhum. Para o mundo, eu era apenas um professor. Para a Receita Federal e um punhado de advogados, eu era inimaginavelmente rico. A empresa decolou. David era um CEO brilhante, e nosso algoritmo era revolucionário. Eu assistia das sombras enquanto o valor da minha participação crescia de milhares para milhões e depois para centenas de milhões. Eu nunca toquei no dinheiro. Ele ficava em uma série de fundos de investimento e contas offshore, administrado por uma equipe que eu contatava através de canais criptografados. Eu vivia com o meu salário de professor, dirigia um carro de 10 anos e comprava minhas roupas em lojas de departamento. Eu não escondi isso de Isabela para enganá-la. Eu escondi porque queria uma prova. Prova de que ela poderia me amar, o homem simples, o professor, a alma quieta. Eu queria que seu amor fosse a única coisa em nossa vida que não tivesse um preço. E por quase 12 anos de casamento, eu me agarrei à esperança de que eu obteria essa prova. Aquele jantar de aniversário foi o momento em que a esperança morreu. A humilhação não foi o veneno, foi o antídoto. Curou-me da minha tola ilusão de que o amor dela poderia ser conquistado. Ela não me via. Ela via um balanço patrimonial, e o meu estava no vermelho. O que ela não sabia era que estava lendo o livro contábil errado. Nos dias que se seguiram àquele jantar, nada mudou na superfície. Continuei indo para a escola, continuei fazendo o jantar, continuei suportando os suspiros de decepção de Isabela. Mas por dentro, uma revolução silenciosa estava em andamento. O Lucas passivo, o pacificador, havia abdicado. Em seu lugar estava o estrategista, o homem que passava as noites analisando dados, não para uma empresa de tecnologia, mas para sua própria vida. A primeira ligação foi para o meu advogado de família, um homem que não sabia nada sobre minha verdadeira riqueza. Eu simplesmente disse a ele que estava considerando minhas opções e queria entender as leis de divórcio do nosso estado. Ele me deu o resumo padrão, divisão de 50-50 dos bens conjugais. Sua casa, sua pensão de professor, suas economias modestas, ele listou. Eu assenti, agradeci e desliguei. A segunda ligação foi para um número seguro em Genebra, para a equipe que administrava meu verdadeiro patrimônio. Preciso de uma auditoria completa, eu disse, minha voz firme e clara. Cada ativo, cada investimento, cada conta. E preciso de uma avaliação de como tudo está legalmente protegido de responsabilidades conjugais.
Eu também os instruí a começar a preparar a documentação para a criação de um novo fundo, um que seria completamente impenetrável. Enquanto a máquina legal e financeira global se movia silenciosamente em meu nome, eu observava Isabela. Comecei a ver os padrões, não como feridas pessoais, mas como pontos de dados. Seus gastos eram exorbitantes. Roupas, jantares, férias com as amigas que eu sabia que ela pagava com o cartão de crédito que eu diligentemente pagava todo mês. Seu desprezo por mim era mais evidente. Ela nem se preocupava mais em esconder. Ela pegava ligações de amigos na minha frente, reclamando do quão sem ambição eu era, de como ela se sentia presa. Certa noite, eu estava no meu escritório em casa revisando documentos em meu laptop criptografado, quando ela entrou sem bater. "O que você está fazendo aí no escuro?" Ela perguntou, o desprezo evidente em sua voz. "Planejando aulas?" Ela zombou. "O mundo está passando por você, Lucas." Eu olhei para ela, a tela do meu laptop refletindo em meus óculos. Naquela tela havia um gráfico mostrando o crescimento de um fundo de investimento que valia mais do que o PIB de um pequeno país. "Apenas lendo", eu disse calmamente. O ponto de virada dela veio cerca de um mês depois do jantar. Ela chegou em casa uma noite, com os olhos brilhando de uma excitação febril. Ela havia sido preterida para uma promoção no trabalho, preterida por alguém que ela considerava inferior. Ela estava furiosa. Ela andou pela sala de estar, sua raiva uma tempestade contida. "É por sua causa", ela finalmente cuspiu, virando-se para mim. "Eles me veem e veem você. Eles veem uma mulher casada com um ninguém. Você está me segurando. Sua falta de ambição é como uma âncora no meu pescoço." Eu não disse nada. Apenas a observei. A observei culpar o mundo, me culpar qualquer um, menos a si mesma. Foi naquela noite que ela disse as palavras que selaram seu destino. "Eu preciso de um homem de verdade, Lucas. Não um projeto de caridade. Eu quero o divórcio." "Tudo bem", eu disse. A surpresa em seu rosto foi quase cômica. Ela esperava uma briga, súplicas, lágrimas. Ela esperava que eu me desfizesse. Ela não esperava a aceitação calma e imediata. É isso?" Ela gaguejou. "Você não vai nem lutar por mim?" "Lutar pelo quê, Isabela?" Perguntei genuinamente. "Você deixou bem claro como se sente. Não há nada pelo que lutar." Nos dias seguintes, ela agiu com uma eficiência cruel. Contratou o advogado de divórcio mais voraz da cidade. Papéis foram entregues. Ela exigia a casa, metade da minha pensão, pensão alimentícia e até mesmo o carro. Era uma aniquilação financeira projetada para me deixar com nada. Seus pais a apoiavam, ligando para oferecer apoio que soava suspeitosamente como celebração. Enquanto isso, meu próprio plano se desenrolava. Recebi a auditoria de Genebra. Meu patrimônio líquido era de pouco mais de 1,2 bilhão de dólares. E, como eu havia estruturado desde o início, era tudo considerado propriedade separada, pré-conjugal em sua origem ou gerada por ativos pré-conjugais, nunca misturados com nossas finanças domésticas. O salário de professor que eu depositava em nossa conta conjunta era a única coisa que ela podia tocar legalmente. O passo final foi o mais doloroso, mas necessário. Eu tinha, ao longo dos anos, apoiado a família dela secretamente. Paguei a dívida de jogo de seu irmão. Dei a Sérgio um empréstimo anônimo para salvar seu clube de campo de uma execução hipotecária, através de uma das minhas corporações de fachada. Eu financiei a galeria de arte de vaidade de Cláudia. Eles pegaram o dinheiro sem questionar, acreditando ser sorte ou o resultado de sua própria genialidade. Contatei meu advogado em Genebra. "Corte tudo", eu disse. "Recupere os empréstimos, imediatamente." A mediação foi marcada para uma quarta-feira. Isabela chegou com seu advogado, parecendo o epítome da confiança e do desprezo. Ela usava um terninho que custava mais do que meu salário mensal. Seus pais estavam esperando do lado de fora da sala de conferências, um pequeno exército de apoio moral. Eu cheguei sozinho, vestindo o mesmo terno que usava em conferências de pais e mestres. O advogado dela apresentou suas exigências com um floreio. Era uma lista brutal. Quando ele terminou, o mediador se virou para mim. "Senhor Almeida, sua resposta?" Eu me inclinei para a frente e coloquei uma única pasta de couro na mesa. "Minha resposta está aqui."
O advogado de Isabela a pegou. Abriu-a com um ar de tédio e começou a ler. Observei a cor deixar seu rosto. Ele folheou as páginas, seus olhos se arregalando. Ele olhou para mim, depois de volta para os papéis, depois para uma Isabela cada vez mais impaciente. "O que é isso, Ricardo?" Ela perguntou. Ele não respondeu. Ele apenas continuou lendo, sua boca ligeiramente aberta. Finalmente ele limpou a garganta. Há alguma discrepância aqui em relação aos ativos do seu cliente, disse ele ao mediador, sua voz um pouco instável. Não há discrepância nenhuma, eu disse calmamente. Há apenas informações que minha esposa não possuía. Foi então que a porta da sala de conferências se abriu. 3 pessoas entraram. Eram os meus advogados. Não o advogado de família local, mas a equipe de Genebra, liderada por um homem chamado Jean-Pierre, cuja presença irradiava uma autoridade silenciosa e letal. Eles usavam ternos que faziam o de Isabela parecer de segunda mão. Jean-Pierre colocou sua maleta na mesa e a abriu. "Estamos aqui", disse ele em um inglês com sotaque preciso, para discutir os verdadeiros termos desta separação. Isabela olhou de seu advogado para mim, e depois para os homens de terno caro, a confusão e a irritação guerreando em seu rosto. "Quem são vocês?" ela exigiu. "Somos os conselheiros do Sr. Almeida", disse Jean-Pierre. Ele então se virou para o advogado dela e deslizou um documento pela mesa. "E esta é nossa contraproposta." A sala ficou em silêncio enquanto o advogado de Isabela lia o documento. Desta vez, ele não ficou apenas pálido. Ele pareceu encolher em sua cadeira. Isso não pode estar certo." Ele gaguejou, olhando para mim como se eu tivesse acabado de brotar uma segunda cabeça. "O que não pode estar certo?" Isabela retrucou, arrancando o papel de sua mão. Observei o rosto dela enquanto ela lia. Observei a progressão do choque para a incredulidade, e da incredulidade para uma ganância desesperada e ofegante, e finalmente para o horror absoluto. Ela viu os números. Ela viu os nomes das corporações, os fundos fiduciários, as participações acionárias. E ela viu a cláusula final. De acordo com a natureza pré-conjugal e separada desses ativos, Jean-Pierre explicou calmamente, como se estivesse discutindo o tempo. A senhora Almeida não tem direito a nenhum deles. No entanto, o Sr. Almeida está preparado para ser generoso. A cabeça de Isabela se levantou. Uma centelha de esperança em seus olhos. Ele não contestará a divisão de 50-50 de sua conta poupança conjunta, que atualmente tem um saldo de $17.000, continuou Jean-Pierre. Ele também cederá a ela a posse total do carro Honda Civic 2012. Quanto à casa, como foi comprada com fundos de uma conta de investimento de propriedade exclusiva do Sr. Almeida antes do casamento, ela permanece como sua propriedade exclusiva. Ela terá 30 dias para desocupar o imóvel. O silêncio na sala era absoluto. O advogado de Isabela parecia ter parado de respirar. "Você..." Isabela sussurrou, sua voz tremendo. "Você mentiu para mim." "Não, Isabela", eu disse, falando pela primeira vez em quase uma hora. "Eu nunca menti. Eu apenas vivi a vida que eu disse que queria. A vida que você desprezava. Você foi quem fez suposições. Você assumiu que meu valor estava em meu contra-cheque. Você assumiu que eu era fraco porque eu era gentil. Você assumiu que eu não era homem o suficiente porque eu não media meu valor em coisas materiais." Levantei-me. "Acontece que eu sou mais homem do que você jamais saberá, porque um homem de verdade não precisa provar seu valor. Ele o conhece." Foi então que o celular de Isabela tocou. Ela atendeu, sua mão tremendo. Era a mãe dela. "O que você quer dizer com o banco está executando a hipoteca da galeria?" Ela gritou no telefone. "E o que você quer dizer com Sérgio foi expulso do clube?" Seus olhos se arregalaram em pânico enquanto ela olhava para mim. "Eu também disse a eles para ligarem sobre o empréstimo do seu irmão", eu disse suavemente. "Parece que a sorte da sua família acabou de acabar." Ela desabou de volta em sua cadeira, o telefone caindo de sua mão. A máscara de arrogância se desfez, revelando a mulher aterrorizada e gananciosa por baixo. "Lucas, por favor", ela sussurrou, as lágrimas finalmente chegando. "Podemos conversar sobre isso. Eu cometi um erro.
Eu te amo. Não, eu disse, minha voz sem emoção. Você ama o que você acha que eu posso te dar, e essa é a tragédia. Você tinha tudo, Isabela. Você tinha um homem que te adorava, que teria te dado o mundo se você apenas o tivesse valorizado. Mas você não queria o homem. Você queria o cofre. Virei-me para sair. Jean-Pierre e sua equipe já estavam arrumando suas coisas. Você não pode fazer isso, ela gritou atrás de mim, sua voz subindo em um grito de pânico. Eu não tenho nada. Parei na porta e olhei para trás para a mulher que havia quebrado meu coração e, inadvertidamente, me libertado. Você tem exatamente o que você merece, eu disse. E você descobriu tarde demais quem eu realmente era. Então eu saí, deixando-a nas ruínas da vida que ela mesma havia destruído. O ar do lado de fora nunca pareceu tão fresco. O desfecho não foi uma explosão, mas uma dissolução silenciosa. A família de Isabela, construída sobre uma base de direito e aparências, desmoronou sem o meu apoio financeiro invisível. Sérgio e Cláudia tiveram que vender sua casa superdimensionada. A galeria de arte de vaidade de Cláudia fechou em questão de semanas. O irmão dela, confrontado com a súbita necessidade de realmente trabalhar para viver, afundou-se ainda mais em dívidas. Eles tentaram me ligar, todos eles, com uma mistura de ameaças, súplicas e acusações. Eu não atendi. Isabela, como Jean-Pierre havia previsto, desocupou a casa no 19º dia. Eu não estava lá para ver. Pedi a uma empresa de mudanças que embalasse minhas coisas pessoais e doasse todo o resto. Vendi a casa, um lugar que continha mais memórias de dor silenciosa do que de alegria, e nunca mais olhei para trás. Eu me demiti do meu emprego de professor no final do semestre. Eu amava ensinar, mas era hora de um novo capítulo. David, meu parceiro na Quantum Leap, ficou em êxtase quando lhe disse que estava pronto para assumir um papel mais ativo. Finalmente, ele riu ao telefone. Eu estava me perguntando quanto tempo você ia brincar de Cinderela. Mudei-me para uma cidade costeira, um lugar tranquilo onde o ritmo da vida era ditado pelas marés. Comprei uma casa modesta, mas bonita, com vista para o oceano. Uma casa para mim. Passei o primeiro mês apenas sentado na varanda, lendo os livros que sempre quis ler, ouvindo o som das ondas, sentindo o peso de uma década de fingimento finalmente se levantar de meus ombros. Eu não sentia raiva de Isabela. Eu não sentia nada por ela. E essa era a verdadeira liberdade. Ela era apenas um capítulo em minha vida. Um capítulo doloroso que me ensinou uma lição inestimável. Nunca diminua sua luz para fazer os outros se sentirem confortáveis. Cerca de um ano depois, eu estava em um café na minha nova cidade quando a vi. Ela estava trabalhando como garçonete. Seu cabelo não estava perfeitamente penteado, suas unhas não estavam feitas, e a arrogância em seus olhos havia sido substituída por um cansaço profundo. Ela não me viu. Eu era apenas mais um cliente. Paguei meu café, deixei uma gorjeta generosa e saí. Não por pena, mas porque era a coisa certa a fazer. A vida seguiu em frente. A Quantum Leap continuou a prosperar. Comecei a usar minha riqueza para o bem, financiando bolsas de estudo para estudantes de história, apoiando programas de alfabetização e criando uma fundação para ajudar professores em escolas carentes. Encontrei um propósito que ia além de planilhas e algoritmos. Encontrei a paz. Às vezes, quando o sol se põe sobre o oceano, pintando o céu em tons de laranja e roxo, penso naquele jantar, no momento em que tudo mudou. Penso em como as palavras de Isabela, destinadas a me destruir, foram na verdade o catalisador da minha libertação. Ela me acusou de não ser homem o suficiente, mas, no final, fui eu quem teve a força para ir embora, para construir uma vida em meus próprios termos, para encontrar a felicidade não na aprovação dos outros, mas dentro de mim mesmo. E essa, eu percebi, é a verdadeira medida de um homem. O que você faria no meu lugar? Você acha que a vingança que eu planejei foi longe demais? Ou foi a justiça poética que ela merecia? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de reviravolta e empoderamento, por favor, clique no botão curtir. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Quero muito saber sua opinião, então, por favor,
Deixe um comentário com uma classificação de 1 a 10 para esta história. Isso me ajuda a trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Não se esqueça de conferir o outro vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza que você vai adorar. Até breve. M.